Quando alguém fala em mapa astral, a maioria pensa apenas em personalidade, relacionamentos ou no futuro. Mas existe um aspecto muito mais profundo e enigmático: o mapa astral kármico. Ele não mostra apenas quem você é, mas também o que a sua alma já viveu em outras vidas e quais são as lições que você precisa aprender nesta existência. Esse lado da astrologia mexe com a ideia de destino. Porque, segundo essa visão, nada do que você vive é por acaso. Os desafios, as pessoas que entram no seu caminho e até os medos que você sente sem saber de onde vêm podem ter raízes em experiências que não se limitam a esta vida. É como se o mapa astral fosse um portal, uma chave que abre registros escondidos na sua memória espiritual. Você já sentiu um déjà vu, aquela sensação de já vivi isso antes? Já conheceu alguém e sentiu que parecia conhecer essa pessoa há séculos? Esses são sinais de conexões kármicas. E o mapa astral traz pistas que explicam por que isso acontece. A astrologia kármica se apoia em símbolos muito específicos dentro do mapa. Os nodos lunares, por exemplo, funcionam como bússolas da alma. O nodo sul revela de onde você vem, padrões, dons, vícios e comportamentos herdados de vidas passadas, enquanto o nodo norte mostra para onde você deve ir, o caminho de evolução que sua alma precisa trilhar. Mas não para por aí. Outros planetas também trazem mensagens kármicas poderosas. Saturno, chamado de Senhor do Karma, aponta as provas mais difíceis que você precisa superar. Plutão, o planeta da morte e do renascimento, revela traumas profundos que precisam ser curados para que você consiga renascer em uma nova versão de si mesmo. O mapa astral kármico, portanto, não é um simples retrato do céu no momento em que você nasceu. Ele é um espelho da jornada da sua alma. Olhar para ele é como abrir um livro que você começou a escrever muito antes de nascer. E quanto mais você entende esse livro, mais clareza tem sobre o seu propósito e sobre como transformar dores antigas em sabedoria. As casas do mapa astral são como diferentes cômodos de uma mansão misteriosa, cada um guardando lembranças, provas e aprendizados de nossa jornada. Muitas pessoas olham apenas para o signo solar e acreditam que isso basta, mas a verdade é que, sem compreender as casas, estamos enxergando apenas a superfície de quem somos. Cada casa revela um palco específico da vida: amores, família, carreira, espiritualidade, desafios internos. E o mais impactante é que, em uma leitura kármica, essas casas não mostram apenas o que vivemos agora, mas também as consequências de escolhas feitas em outras existências. Por exemplo, alguém com desafios na casa 4 pode sentir, inexplicavelmente, um vazio em relação à família ou às suas raízes. Não importa o quanto tente se aproximar, sempre parece faltar algo. Isso pode ser um reflexo de questões não resolvidas em outra vida, onde houve abandono ou ruptura emocional. Já na casa 7, muitas vezes encontramos pessoas que vivem repetições de relacionamentos conturbados, como se fossem atraídas por parceiros que sempre trazem a mesma dor. O mapa revela que não é azar, mas sim um chamado para quebrar esse ciclo. A beleza e a profundidade das casas kármicas estão em mostrar que nada é por acaso. Cada dificuldade que enfrentamos em determinado setor da vida carrega um ensinamento, e compreender esse padrão é como abrir a porta do cômodo escuro que antes nos dava medo. E é exatamente nesse ponto que o mapa kármico se torna transformador. Ele ilumina onde estamos repetindo histórias antigas, dá clareza sobre como podemos agir de forma diferente e nos mostra que temos escolhas para encerrar esses ciclos. Muitos que mergulham nesse estudo relatam uma sensação de libertação, como se finalmente conseguissem entender por que certas situações parecem persegui-los. O que parecia injusto, de repente, ganha sentido. Se as casas do mapa astral nos mostram os palcos da vida, os nodos lunares são como a bússola espiritual que aponta a origem e o destino da nossa jornada. Eles representam o fio invisível que conecta o que já fomos ao que ainda precisamos nos tornar. O nodo sul é a bagagem que carregamos de outras vidas. Ele traz memórias, hábitos, padrões de comportamento e até talentos que já dominamos, mas que podem nos aprisionar se ficarmos presos demais a eles. É como uma mala pesada que insistimos em carregar, mesmo quando já não nos serve. Muitas vezes, ele explica por que sentimos tanta familiaridade em certas situações, mesmo quando parecem repetitivas ou desgastantes. O nodo norte, por sua vez, é a estrada que precisamos percorrer, mesmo que seja desconhecida e desconfortável. Ele nos aponta para o crescimento, para a superação de medos e para a construção de uma nova versão de nós mesmos. É o aprendizado que a alma escolheu viver nesta encarnação, mesmo que isso exija esforço e coragem. Por exemplo, alguém com o nodo sul em Escorpião pode ter uma tendência a viver intensamente dramas emocionais, segredos e relações de poder,
como se sua vida fosse sempre um campo de batalha emocional. Mas, com o nó do norte em touro, o chamado é aprender a valorizar a simplicidade, a estabilidade e o prazer das pequenas coisas, encontrando segurança dentro de si, em vez de depender de turbulências externas. Outro exemplo: quem tem o nó do sul em Leão pode ter vindo de vidas onde buscava reconhecimento, prestígio e brilho pessoal a qualquer custo. Nesta vida, com o nó do norte em Aquário, o aprendizado é abrir mão do ego em excesso para servir ao coletivo, compartilhar, construir em grupo, e assim descobrir um propósito maior que o próprio brilho. É aqui que o mapa kármico se torna revelador. Ao identificar os nodos, entendemos o que precisamos deixar para trás e o que devemos abraçar. Esse equilíbrio não é fácil, porque a alma tende a buscar conforto no que já conhece. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando temos coragem de caminhar em direção ao desconhecido que o nó do norte nos aponta. Quando percebemos esse fio invisível do destino, muitas peças da nossa vida começam a se encaixar. Aqueles medos profundos, aquelas escolhas que parecem irracionais, de repente fazem sentido. Não são fraquezas, mas sim convites do destino para trilhar um caminho de evolução. E essa é uma das chaves mais profundas do mapa astral kármico, mostrar que não estamos perdidos, mas sim seguindo uma rota que a alma já escolheu antes mesmo de nascer. Quando falamos de mapa astral, muita gente acredita que ele serve apenas para revelar traços de personalidade ou prever situações do cotidiano. Mas, quando olhamos para o mapa kármico, percebemos que ele é muito mais profundo. Ele é um guia da alma, uma bússola que nos mostra por que estamos aqui e qual é a missão que precisamos cumprir. O que antes parecia apenas coincidência, de repente ganha sentido. Aquele relacionamento difícil, que parecia apenas dor, pode ser visto como uma oportunidade de cura de algo que já vinha de outras vidas. O medo irracional que nunca conseguimos explicar pode estar ligado a memórias ancestrais que o mapa kármico expõe. Até mesmo as escolhas de carreira, os talentos naturais e os obstáculos que enfrentamos se revelam como partes de um plano muito maior. E o mais impressionante é que, ao entender esse mapa, deixamos de lutar contra o destino e começamos a colaborar com ele. O que antes era resistência, passa a ser fluxo. O que parecia punição, se transforma em aprendizado. E a vida, que muitas vezes parecia sem direção, passa a ter um fio condutor claro e poderoso. Imagine a diferença entre caminhar no escuro, tropeçando em cada obstáculo, e caminhar com uma lanterna acesa, enxergando o caminho à frente. É isso que o mapa kármico faz, ele ilumina a estrada da alma. Mas há algo ainda mais valioso aqui. O mapa kármico não fala apenas do passado, ele nos dá a chance de ressignificar o presente e reescrever o futuro. Ele mostra como podemos liberar padrões, curar feridas antigas e construir uma vida mais alinhada com quem realmente somos. E é exatamente isso que você vai aprender no nosso curso completo de Mapa Astral Kármico. Nele, você vai descobrir como interpretar os nodos, as casas, os planetas e todos os pontos que revelam os segredos da sua alma. Mais do que isso, vai aprender a aplicar esse conhecimento em sua vida prática, para tomar decisões mais conscientes, entender melhor suas relações, principalmente, viver com mais clareza sobre sua missão pessoal. Se você já sente que sua vida tem um chamado maior, mas ainda não encontrou as respostas, o mapa kármico é a chave que estava faltando. Não é sobre adivinhar o futuro, mas sim sobre compreender a si mesmo em um nível tão profundo que nada do que acontece parece sem sentido. Então, se você deseja dar o próximo passo nessa jornada de autoconhecimento, eu te convido agora a conhecer o curso. O link está disponível na descrição e no comentário fixado. Essa pode ser a decisão que vai mudar a forma como você enxerga sua vida e sua história. Porque, no fim das contas, o mapa kármico não é apenas um estudo astrológico. Ele é um convite da alma para que você viva sua verdadeira missão.